Você mexe com gente todo dia, porque você é professor, está numa escola super reconhecida no Brasil. Idades, né? Com múltiplas idades, com formação de gente todo dia. Você dá palestra por aí, ou seja, você mexe com o produto que mexe com a agricultura, que é o produto humano, que é o agrônomo ou o futuro agrônomo. E aí? Nós precisamos dessas pessoas engajadas, nós precisamos dessas pessoas com modelo mental para um país que abastece o mundo. E como você vê isso hoje? Olha, assim, aí a gente não pode ter uma visão dizendo assim, nossa, quando eu entrei na faculdade os alunos tinham esse comportamento, depois... Eu acho que não, a gente está mudando, a gente está vivendo uma transição geracional, né? Então, os jovens têm outras ambições, né? E os jovens hoje precisam ser capturados por algum propósito. Se a gente conseguir, eu acho que eu estou falando nós, da nossa geração, que é mais antiga, que tem experiência, conseguir conciliar com a energia, com o propósito, que a gente conseguir demonstrar para os jovens que isso é fundamental, eu acho que a gente consegue fazer com que eles sejam um outro passo nessa transição para outra agricultura, para uma outra agricultura, não aquela que a gente viveu, mas para uma agricultura que vai continuar sendo inovadora. Então, mas para isso a gente tem que ensinar de outro jeito, a gente tem que trabalhar com a cabeça dos jovens, e não é só a questão das questões técnicas, hoje que são os chamados hard skills, né? Os hard skills hoje mudam tanto. O que eu aprendi de biológico não tem nada a ver com o que está sendo ensinado hoje, né? O que eu aprendi sobre máquinas autônomas nem existia. Nem existia. A gente não tinha computador, É importante o pessoal nos ouvir que um dia não existiu o computador, tá, gente? Um dia não existiu o celular, é importante ficar claro isso, tá? A gente viu do disco grande, do disco pequeno, do CD, do pendrive, do coisa, da música. Então, nós vimos Spotify, e agora a nuvem. Então, a nuvem... Então, nós temos que entender que o jovem está acompanhando isso, só que o jovem só viu o digital. Agora, ele precisa trazer para a realidade. Então, acho que isso é uma outra coisa importante. A gente precisa mostrar essa outra realidade para esse jovem que é muito mais digital, mais conectado e mais preocupado com o propósito. Então, se a gente conseguir fazer um clique para ele e falar assim, gente, o propósito seu é produzir alimento, não é a agricultura, é você saber usar inteligentemente essa paisagem. Eu falo para mim que os agrônomos são os gestores de uma paisagem. Eles têm que ser os arquitetos da transformação do mundo. Porque se eles não se empoderarem disso, por que eu vou estar engajado com um negócio que está lá na frente? Não, a gente tem que mostrar e demonstrar, porque não adianta só falar, a gente tem que demonstrar que esses futuros profissionais vão ser esses arquitetos da transformação. Então, é isso que a gente tem que fazer. E só isso a gente vai ter uma garantia que a nossa agricultura, e não apenas a brasileira, a mundial, vai contribuir para o planeta, para a estabilização da temperatura, do clima, de usar o recurso, da água, da biodiversidade, porque o planeta precisa da gente. A gente quer ter uma transição super importante para uma nova agricultura e eu acho que os jovens são parte fundamental dessa equação. Não mais nós, né, que a gente já fez a nossa parte. A única certeza que nós temos hoje, né, professor, nos colocando aí juntos nessa jornada, é que eles vão entrar e nós vamos sair. Então, isso Exatamente. É certeza. Agora, tem que resolver essa equação. Agora, nessa questão, eu realmente sou como você no aspecto de entender que entre os jovens tem muita gente boa, entre os mais velhos tinha muita gente boa e também tinha gente ruim, e que é normal em cada geração. Mas hoje existe uma reclamação muito grande de uma desconexão de uma parte dos jovens, e tem muita gente boa, mas tem uma desconexão, frente ao tamanho das necessidades e a demanda. Porque, gente que nos ouve, a demanda para o agro vai sempre existir, é uma bela profissão e tem emprego sempre. Mas tem um montão de gente reclamando que não tem emprego, é engraçado isso. Hoje, todas as empresas que a CMP trabalha, todas, sem exceção, todas têm vaga. E todas estão demorando para preencher as vagas. E todas tinham um monte de vagas. Por exemplo, o ano passado foi um ano de crise. E todas tinham vaga todo dia. Eu não conheço uma empresa que a ZMP trabalha hoje, a gente trabalha com um portfólio legal de empresas, que não tem uma vaga para agrônomo. E para gerente, então, tá um terror. E eu falo assim, engraçado, nós acabamos de sair de uma crise. Tem empresas demitindo e todas as empresas têm vaga. Por quê? Porque a questão é o perfil. Então agora eu vou te fazer uma pergunta capciosa.
Você falou um negócio legal, o cara tem que ter um propósito, ele tem que sentir um engajamento. Por que muita gente não quer trabalhar para a Vale? Porque ele não se identifica. Pô, a Vale paga bem pra caramba, treina pra cacete, conheço gente de lá. É uma empresa que o cara pode fazer uma carreira fantástica, né? Viajar o mundo inteiro. Mas as pessoas não se identificam com o quê? Em tese, com o propósito. Pode ser que ele entra lá dentro e vai sentir Com que certeza. é totalmente diferente. Mas a mídia traz uma percepção que a gente não conhece a Vale. A gente conhece o que a gente vê na TV. Muita gente que nos ouve aqui também não conhece a agricultura, conhece o que vê na TV. Agora, esse jovem que faz uma agronomia e tal, tem muita gente desconectada. Eu sinto que hoje tem um problema sério de liderança também, né? Tem os líderes dentro do agro que precisam fazer essa passagem de bastão. Sim. Como você vê isso, né? Você teria uma sugestão? Você vê alguma coisa? Você vê onde a gente está falhando? Porque você conversa com os dois lados, porque você não conversa só com o jovem, você está direto com a liderança. Sim. Você tem alguma sugestão, alguma recomendação? Não, você tocou num ponto que é fundamental. Assim, eu vou tentar ser ambicioso de trazer algumas reflexões para que a gente coletivamente... Então, primeira coisa, eu acho que a gente tem que trabalhar isso coletivamente. Não é só a academia. A academia não pode ficar desvinculada do que está acontecendo no mercado. Às vezes, isso eu faço a meia-culpa aqui. Às vezes, a academia ou quem está na universidade está olhando muito mais aquilo que ela está produzindo de ciência desconectada da realidade do campo. Então, eu acho que é importante a academia continuar tendo solidez na ciência, mas precisa ter uma ciência que se comunique com a realidade. Então, esse é um lado falho que precisa ser trabalhado. O outro lado falho é assim, o mercado também tem desconfiança da ciência ou desconfiança da academia. Não, mas aqueles caras não estão na vida real, não sabem, então, por isso que eles não sabem, eles ensinam, né? Então, tem muito... E às vezes ignora coisas boas e que poderiam agregar. Então, eu acho que assim... A ambição aqui é construir pontes. Se a gente for um construidor de pontes com alicerces profundos, a gente vai conseguir fazer com que essas coisas, esses mundos que não podem estar desconectados. Então, a desconexão desses mundos da realidade e da academia que forma a gente, eu acho que isso ajudaria muito a formar novas lideranças. Eu acho que a gente precisa de novas lideranças e as lideranças precisam vir também do respeito da geração antiga, né? Porque às vezes tem uma questão do jovem, ele entrar numa empresa e amanhã ele quer ser o CEO daquele negócio. Então eu tenho colegas que falam assim, pô, eu não vou contratar os caras que estão vindo, inclusive da Exalc, porque amanhã eles já vão querer ser o CEO do negócio. Se não contrato alguém da Exalc, agora falando assim de experiência de colegas, eu prefiro contratar um cara que tem mais pé no chão, tal, que não tem essa arrogância. Então aqui não significa que todos formados em alguma escola ou outra têm essa arrogância. Mas a gente tem que mostrar para o jovem que aquela liderança mais sênior é fundamental, porque se você não aprender com aquela senioridade, quem vai te ensinar? Se aprende com os erros, se aprende com a experiência dos outros. Então, eu acho que a gente conseguir ter essa mescla geracional e isso fazer com que esse negócio gere um ecossistema de idades diferentes. É que nem numa floresta. Numa floresta eu tenho uma plantinha jovem, uma plantinha juvenil, uma plantinha adulta, uma planta super grande. Está todo mundo convivendo ali. Então, essa convivência é muito salutar para que a gente quebre um pouco esse gap que a gente tem, né? Porque a gente está tendo uma exclusão geracional do velho, do mais velho, né? Das pessoas que são mais velhas e que são menosprezadas pelos jovens também. Então, tem essa questão de como a gente conciliar. Eu acho que isso, a questão dos treinamentos em conjunto, de a gente... em conjunto, que eu digo, não é só tratar o jovem, não, nos treinamentos. É como que o jovem aprende com a senioridade e a senioridade aprende com essa energia do jovem a se comunicar e aí a gente gera novos talentos que são futuros líderes, né? Então, acho que a liderança é esse exercício de a gente abdicar da nossa questão pessoal e de ver assim como coletivamente a gente vai crescer juntos. E a gente precisa, para crescer, precisamos estar junto. E junto é construir ponte. Então, essa é a minha sugestão